Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Uma frase que a gente já costumava dizer, falava Tai Gontai, né? Morra antes de morrer, que é a pessoa refletir sobre a morte, sobre sua própria morte, né? Isso tanto é uma prática que dá um pouco de referência, né, para as pessoas, né, qual é a situação delas, né, como na qualidade de seres humanos, né, qual é a situação real delas, né. Mas também é uma boa prática para você estar preparado no momento da morte, né? Mesmo que você não tenha desenvolvido nenhum nível superior, né, de estado de iluminação ou de elevação espiritual, o que quer que seja. É uma boa prática para você estar preparado para lidar com o momento da morte, né? Porque existem algumas coisas úteis que podem ser feitas no momento da morte, né? No sentido de, primeiro, né, não ter uma experiência muito ruim, né? Com certeza não vai ser agradável, né? Não tem muito como querer que seja algo agradável, mas dá para ser algo tranquilo, né? Dá para ser algo pacífico, né? Mas mais do que isso também é ter um bom renascimento, né? Condicionar a mente para um bom renascimento, né? Então é algo útil, né? Se a pessoa consegue ter clareza mental suficiente para isso, né? Ela conseguir sentar, né? E se já ter uma estratégia em mente, né? O que é que eu vou fazer quando for o momento da minha morte, né? O que é que eu vou pensar? Né? De que forma que eu vou estabelecer a minha mente, né? Quando chegar o momento da morte, eu vou fazer o quê? Eu vou pensar em quê, né? Eu vou me preparar de que forma, né? Em que direção eu vou apontar a minha mente, né? Não é bom deixar isso para a última hora, deixar para ver o que vai acontecer no momento de crise, né? Porque geralmente o momento da morte é um momento estressante, né? Um momento não muito tranquilo, né? Tem sempre alguma coisa algum evento dramático, né? Não é um momento tranquilo para a maioria das pessoas. Então é bom você já estar preparado para isso, né? Ter uma estratégia em mente, né? Os princípios básicos aí é manter a mente tranquila, não deixar a mente entrar num estado agitado, né? Não deixar a mente no momento conseguir vencer o medo, conseguir principalmente vencer o pesar, né? O que mais aflige as pessoas no momento da morte é o pesar, né? O pesar tipo remorso ou pesar em ter que abandonar situações em que ela estava quando ainda viva, né? E também medo, né? São as duas coisas, são as duas piores coisas, né? Medo e pesar, né? Então, já fique atento desde agora, né? Já fique atento desde agora. Como é que você vai pensar, de que forma você vai estabelecer a mente para não deixar ela ser controlada por esses dois, ou o que quer que seja que a sua mente, você acha que a sua mente vai pegar, né? Algumas pessoas talvez seja raiva, seja alguma coisa do tipo, né? Sentimento de vingança, de rancor, etc, né? Mas o mais normal é justamente isso, né? Medo e pesar, né? Então, como é que você vai lidar com medo no momento da morte? Né? Que linha de raciocínio você pode trazer à mente que apazigue a mente, mesmo que não consiga fazer com ele desapareça por completo, né? Que talvez seja um objetivo um pouco irrealístico, né? Mas que seja um medo controlável, né? Que nem tipo um medo de quando você vai na montanha russa, assim, né? O carro tá subindo, aí tem aquele medinho, aquele frio na barriga, mas tudo bem, dá para controlar, né? Se conseguir esse tanto, pelo menos, se eu conseguir manter a mente presente, né? Ainda tô com medo, mas tudo bem, tô no controle, né? O que é a pior coisa que acontece é as pessoas entram em desespero total, né?
perdem completamente o ponto de referência, perdem completamente o ponto de equilíbrio, né, da mente. Então, que tipo de... Não, como é como você vai estacionar a mente? É como... Você vai ter que botar a mente de alguma forma. Né? Em que posição você vai colocar a mente de forma que ela não se deixe... não se deixe desmontar, né? Não se deixe perder completamente o equilíbrio, né? No momento da morte, né? Quer seja ambos os casos, tem que ter uma estratégia para ambos, né? Tem que ter uma estratégia referente ao pesar, né? À sensação de não querer ir, né? De ainda estar apegado a situações, pessoas e coisas, e histórias e sei lá o que seja, né? Com relação à presente vida, né? Que tipo de pensamento, que tipo de estratégia, que tipo de ponto de vista, que tipo de que forma você vai estabelecer a mente, né? Aonde você estabelece a mente para que ela consiga não ser esmagada por esse estado mental, né? Do pesar. Né? Então, é uma coisa que você tem que já treinar desde agora. Né? Já treine bem a mente nisso. Né? Talvez reflita sobre a impermanência. Né? Reflita sobre a impermanência, como é normal, né? Tudo é impermanente, nunca nada disso foi meu de verdade. Minha família, meu carro, meu emprego, e os meus planos, e os meus filhos. Nunca foi seus filhos, tudo é mentira. Né? Agora a verdade disso vai aparecer. Né? Nunca foi seu. Né? É apenas uma mentira que você contava para si mesmo. Então você tem que já treinar a mente a estar preparada para aceitar essa verdade quando ela se manifestar. Né? Então, desde agora, você já treina a mente e fala, não é meu, é apenas temporário. É apenas emprestado, é apenas uma situação. Antigamente não era meu e agora vai voltar a não ser meu. Né? Antes de eu nascer não era meu. Né? Essa família, antes de eu nascer, não era minha. E agora eles vão voltar a não ser meu. Pode pensar da seguinte maneira, agora as coisas vão voltar ao normal. Né? Antigamente não era meu e agora vai voltar a não ser meu. Essa família não era minha e agora não vai voltar a não ser minha. Né? Vai voltar ao normal, vai voltar ao estado que era antes. Né? Antes de eu existir, eles também estavam vivos e tinham sua própria vida. Né? Agora que eu vou morrer, eles também vão continuar em frente. Né? Da mesma forma que eles chegaram até aqui. Né? Eles chegaram até aqui, eu não estava junto. Então agora a gente vai se separar e eles vão continuar em frente, da mesma forma que fizeram antes. Né? As pessoas são tão vaidosas, tão egoísticas, que elas acham que e agora o que é que eles vão fazer? Vão fazer o que sempre fizeram. Né? As pessoas parecem que as pessoas não existiam antes de você aparecer. Né? As pessoas existiam antes, vão continuar existindo depois. Né? Até parece que né, se você morrer, o mundo para. Só na sua imaginação que é assim, né? Só na sua vaidade, na sua fantasia, que você é tão importante assim que caso você desapareça, as pessoas vão desmoronar, ninguém mais vai existir. As pessoas não vão mais conseguir ser gente depois que você morrer. Né? Elas eram gente antes e vão continuar sendo gente depois. Não tem nada a ver com você ou não. Né? Então, a mesma coisa que elas fizeram antes, vão continuar fazendo depois. Né? A mesma coisa que elas eram antes de conhecer você, agora elas vão continuar sendo, elas vão voltar a ser, depois que você se for. Então, isso é apenas uma sugestão, né? Estou apenas dando uma sugestão né, de como você pode olhar para o assunto, né, de maneira que você consiga apaziguar né, a sensação de pesar né, e de apego né, com relação a bens materiais, situações, emprego, casa, fama, familiares, parentes, filhos, né? Todas essas coisas, né? Tem que ter alguma estratégia para você pensar e conseguir afrouxar o apego da mente, né? Mesmo que você não consiga por completo remover o apego, mas você consegue afrouxar ele o suficiente, né? Para que a mente consiga fazer essa transição de maneira tranquila. Né, com relação a medo da morte, né, medo do desconhecido, medo da dor, apego ao corpo em si, né, medo de soltar o corpo, medo do que vai acontecer em seguida, né,
Também é outra coisa, né? Outro assunto importante nas pessoas. Também precisa ter uma estratégia para pensar, né? Uma forma de encarar o assunto que você consiga apaziguar a mente. Né? Em geral, o antídoto do medo é a coragem. Né? Então, traga à frente a coragem. Fala, bom, medo ou sem medo, eu vou ter que encarar isso aqui. Né? Não adianta ter medo, que mesmo com medo, ainda assim eu vou ter que morrer. Medo ou sem medo, a gente vai morrer do mesmo jeito. Né? E pensando que a coisa mais assustadora que você pode fazer é entregar a mente ao medo. Né? Se você tem medo do que vai acontecer em seguida, então imediatamente pare de se preocupar, né? E tranquilize a mente, porque se você tem medo do que vai acontecer em seguida, a pior coisa que pode acontecer é deixar a mente entregue ao medo, né? Porque aí sim algo ruim vai acontecer em seguida. Né? Mas se você conseguir relaxar, soltar, né, soltar o apego, relaxar a si mesmo, relaxar a mente, né? E simplesmente, bom, o que será, será, né? O que tiver que ser, será. Né? Relaxar dessa forma, né? Então você consegue tranquilizar a mente, né? E enfrentar a situação de uma maneira mais equânime, mais equilibrada. Né? Mas medo, assim, desaparecer por completo é difícil, né? Mas dá pra você tranquilizar a mente ao ponto de ser que nem eu falei, né? Que nem você entrar numa montanha russa, né? Tem aquele medo, mas tudo bem, dá pra, tô no controle, né? É meio assustador, é meio incerto, é meio uma coisa diferente, né? Mas você tudo bem, dá pra aguentar isso. De maneira tranquila, né? E aí tem um segundo aspecto, né? Um aspecto é isso, né? Você se desvencilhar da situação presente, né? De maneira tranquila. Né? Não deixar o apego à situação presente perturbar o seu equilíbrio mental. Né? Esse é um aspecto. Mas aí tem um segundo aspecto que é direcionar a mente, né? Para algo saudável, para algo bom. Né? Então, apesar que ambos podem ser feitos, se você for inteligente, você consegue fazer ambos ao mesmo tempo. Né? Você pode, por exemplo, né, vamos ensinar separado primeiro. Né? Então, um é o que eu já falei. Né? O segundo momento seria você movimentos, digamos assim, seria você direcionar a mente, né, para algo mais saudável, né? Então, estabelecer a mente em bem-querer, estabelecer a mente em tranquilidade, estabelecer a mente em alguma emoção saudável, né? Alguma emoção saudável, seja gratidão, bem-querer, bondade, né? Deixar a mente imersa na sensação de bondade, para que o próximo nascimento, a escolha do próximo nascimento seja informado pela bondade, né? E não pelo medo e pela ganância e pelo desejo, né? pela ansiedade. Né? Próximo nascimento a escolha do próximo nascimento seja informado pelo bem-querer, pela bondade, pela alguma emoção saudável, alguma emoção que está relacionada à sabedoria. Né? Pode ser qualquer emoção que seja relacionada à sabedoria, pode ser, né, até a sensação de devoção, né, a algo nobre, ao Buda, ao Dharma, à Sangha, né, a sensação de gratidão, a sensação de... Então imagina a pessoa conseguir morrer com a mente perfeitamente imersa em gratidão, né? A conseguir, na hora de morrer, pensar em todas as coisas boas que aconteceram com ela, sentir gratidão pelos amigos, pelas experiências, pelas pessoas boas, pelas pessoas ruins, né? A mente tem um aspecto de saber soltar as coisas nisso, né? Então, é um ótimo estado para você morrer, né? Com a mente tranquila, né? E só sentindo gratidão e bem-querer, né? Então, com a pessoa conseguir morrer assim, é quase certeza que o renascimento dela vai ser muito auspicioso, né? Vai ser um nascimento muito auspicioso, né? Se ela conseguir ter esse estado mental, né? Então, tem algumas formas que você pode fazer que mata ambos de uma tacada só, né? Então, por exemplo, você
refletir sobre os seus bons atos, né? Você fala, bom, agora está na hora de morrer, então você foca a sua mente nas suas boas ações, né? Porque eu quero que essas boas ações informem, né, o meu próximo nascimento. Eu quero que o meu próximo nascimento seja definido, influenciado por essas boas memórias, né? Pelas memórias das boas coisas que eu fiz, né? Então você relembra, né? Relembra as coisas boas que você fez, as boas pessoas que você conheceu, né? As coisas boas que você participou, né? Assim você mata antes de uma maneira, de uma única tacada, né? Você perde o medo, né? Você tem certeza, né? Por exemplo, quando você coloca a mente dessa forma, você tem certeza que o seu próximo nascimento vai ser algo saudável, né? Então, assim, o medo da morte desaparece bastante, né? Diminui bastante, né? Você tem certeza, bom, você tem firmeza nas boas coisas que você fez, né? Você tem firmeza nas suas boas ações, você tem firmeza nos seus bons atos, nos seus bons karmas, né? Então, no momento da morte, você não tem por que ter medo. Fala, não, eu não aceito esse medo, né? Eu sei o que é que eu fiz, eu sei o que é que eu realizei, eu sei o que é que eu desenvolvi, né? Eu sei quem eu sou, né? Nesse momento da morte, eu não aceito medo, pesar, me recuso, né? Tem que bater o pé firme, falando, não vou ceder a esse medo, não vou ceder a qualquer espécie de confusão mental, né? Depois de todo o trabalho que eu tive nessa vida inteira, toda a briga, toda a luta que eu tive para ficar do lado do bem, toda a luta e trabalho que eu tive para ser uma boa pessoa, para evitar más companhias, para realizar o bem, para fazer caridade, para desenvolver a minha própria mente, né? Para cultivar o que é nobre e saudável, né? Não aceito medo, não aceito raiva, não aceito rancor, não aceito. Não ser firmemente no que é bom, firmemente no bem-querer, na gratidão, na tranquilidade. É aqui, né? É aqui que eu vou morrer nisso, é aqui que eu vou morrer, não aceito qualquer outra coisa, né? Assim você tanto tranquiliza a mente como estabelece ela, né? Estabelece num estado saudável, né? Um estado de alegria, de tranquilidade, de uma boa emoção, né? Que vai ser muito importante, né? Na hora da mente, quando a mente for buscar um novo nascimento, ela vai estar com essa emoção presente, né? Então, então tem várias formas que você pode fazer isso, né? Depende do que é que você quer, né? Por exemplo, supondo que você tem uma vida muito sofrida, só encrenca, só gente esquisita, só nó cego, só tranqueira. Falar, quer saber, eu quero umas férias. Eu quero umas férias, então você inclina a mente dessa forma, né? Que eu tenha boas companhias, que eu quero distância de gente confusa, eu quero, né, que eu tenha bons amigos, que eu tenha boas companhias, longe de confusão, longe de gente estranha, longe de gente feia, né? Quero tranquilidade, paz, né? Ou então você tem a intenção, não, eu quero continuar minha prática. Eu quero que minha próxima vida seja marcada pela prática do Dharma. Então você foca a mente, né, em ter bons mestres, falar que eu tenha bons mestres, que eu tenha bons amigos, que eu nasça perto, onde quer que o Dharma esteja florescendo, que eu nasça naquele local, né? Onde quer que seja o local onde o Dharma floresce, que floresça, onde o Dharma esteja presente, onde grandes mestres estejam presentes, que eu nasça naquele local, né? Então você inclina a mente dessa forma, né? Pensa no Buda, no Dharma, no Sangha, né? E aí a sua mente vai se inclinar em direção a isso, né? Então talvez seja entre os seres humanos, talvez não. Talvez a mente vá renascer num reino celestial, onde grandes mestres estão presentes, né? Bodhisattvas, Sotapannas, Sakadagamis, né? Pessoas que têm interesse na prática do Dharma, né? Então não importa, né, onde que a mente vai nascer, desde que seja um local que tenha as características, né, que você deseja, né? Então, se você deseja a prática do Dharma, né, pouco provável que a mente vai renascer entre os animais, ou entre os fantasmas, entre os demônios, né?
porque ali não é um local onde há a prática do Dharma, né? Em geral, a mente vai renascer nos reinos celestiais, ou então vai renascer entre seres humanos, numa situação, né, numa boa família, numa família que preza pelo Dharma, que pratica o Dharma, vai renascer perto de grandes mestres, né? Vai renascer num local onde o Buda Sasana prospera, né? E assim por diante, né? Né? Mas é importante ter essa firmeza, sabe? Você não pode deixar a mente vacilar. Em geral, o que as pessoas fazem, né, como seres humanos, elas acham que sentir culpa e rancor e ficar se agredindo é a marca da bondade, né? Então, aí na hora da morte, vem que faz isso também, né? Fica relembrando as coisas ruins. Ah, eu fui muito mal, eu fiz isso de maldade, eu fiz isso. Aí a pessoa nasce como um fantasma, né? Aquele estado mental de pesar, né, de remorso. E aí a pessoa já tá na bica do gol para virar um fantasma, né? Ela morre desse jeito, a mente dela continua naquela mesma direção que você se pôs, né? Então essa ideia de você se arrepender dos seus pecados só é útil se você se arrepender e pronto, me arrependi, acabou. Né? Não ficar ali remoendo e se atormentando com aquilo tudo, né? Você vê o que? Já me arrependi, realmente foi mal, deixa para trás, né? Aí sim é uma boa prática, né? Então você, nesse negócio, na hora da morte, você se arrepender dos seus pecados, desde que você se arrependa e largue eles, sabe? Aí você, ok, larguei, realmente, eu fui idiota, eu fiz tudo errado, chega, né? Deixa, ficou para trás, né? Agora, não, vamos começar de novo com o fardo antigo posto para baixo, abandonado, né? Abandone o fardo antigo, né? E comece de novo dessa maneira, né? Se arrepender nesse caso, se arrepender no sentido de não fazer de novo, né? Não se arrepender no sentido de ficar se atormentando, ficar se acusando e ficar né, torturando a sua própria mente com isso, né? A forma correta de se arrepender é, ok, tá errado, não vou fazer de novo. Isso que é a forma correta de se arrepender de seus pecados. Né? Falar reconheço que estava errado e agora eu vou trabalhar para que isso não aconteça novamente. Né? Aí sim é uma coisa mais útil. Né? Mas tem que ter essa firmeza. Né? As pessoas são teimosas, elas não conseguem largar. Né? É algo impressionante. Né? As pessoas não conseguem largar. Elas têm prazer em se atormentar. Né? Elas acham que isso é bom, né? Elas sentem prazer em se atormentar, elas sentem prazer em ser vítima, né? Elas acham que aquilo é divertido, ela tem algum prazer mesquinho escondido ali que ela não consegue largar aquilo, né? Em hipótese alguma. Né? Então isso literalmente, isso é mentalidade de fantasma, né? Então se a pessoa não consegue largar isso, né? Realmente é um problema, né? Então é muito fácil, na verdade, né? Tem histórias assim de pessoas que realmente não tiveram uma vida muito nobre, não muito correta, fizeram muitas coisas erradas, né? Mas naquele momento da morte ela conseguiu limpar a mente, ela conseguiu estar a mente tranquila, né? E focar a mente em algo saudável. E ainda assim a pessoa consegue um renascimento saudável, consegue um renascimento até bastante propício, né? Mas não significa que aquele karma antigo que ela realizou, as maldades que ela fez no passado, foram perdoadas, né? O que acontece no momento da morte, ela estava com a mente numa maneira correta, né? Então ela renasce bem. Mas assim que ela perde aquele novo renascimento, né, ela vai ter que enfrentar aquele karma do mesmo jeito que antes, né? Não tem como você escapar do seu karma, né? Mas você pode, né, postergar um pouco, né? Parcelar um pouco esse karma também, né? Fazer um crediário, dá um jeito aí. Porque se você tem um bom renascimento, você pode desenvolver mais bom karma ainda, né? Então vale a pena, né? Você ter um bom renascimento, mesmo que você tenha muitos karmas ruins, eu tenho que enfrentar esse karma. Sim, mas não agora, né? Vamos parcelar isso aí, vamos fazer um crediário, vamos fazer né? Faz alguma coisa aí, porque assim no tempo que você tem a mais, né? Você desenvolve mais boas qualidades, desenvolve mais paramitas, desenvolve mais sabedoria, de forma que quando aquele karma que é inevitável se manifestar, né? Você não está exposto, né? Você está protegido pela sabedoria, está protegido pela inteligência, protegido pelas suas boas ações, pelos seus bons amigos, né? Então, que nem Moggallana, por exemplo. Né?
Moggallana fez um mau karma. Mas esse karma só se manifestou quando ele já era Arahant. Né? Então, ele foi assassinado, de maneira muito cruel, inclusive. Né? Mataram ele a paulada, Moggallana, né? Quebraram todos os ossos dele. Não é muito divertido isso, né? Mas você sofrer isso com uma pessoa, né? Cheia de medo, cheia de apego, cheia de pesar, cheia de apego pelo corpo, medo da morte, né? Você sofrer isso dessa maneira é terrível, né? Agora, você sofrer isso como um Arahant, né? Não é divertido não, mas também dá pro gasto. Eu aguento, eu mando. Eu prefiro sofrer isso como um Arahant do que sofrer e ganhar na loto como ignorante. Né? Ganhar na loto como ignorante não é tão bom como sofrer uma morte dessa na figura de um Arahant, né? Estando iluminado. Né? Vale muito mais a pena. Né? Então, você vê, ele sofreu isso e falou, não, peraí, não vou morrer ainda não, primeiro eu vou me despedir do Buda. Ele ainda foi todo quebrado, se despedir do Buda, falou, Buda, seguinte, eu vou morrer agora, né? Como você está vendo aqui, a situação não está boa, então eu tô indo. Imagina a tranquilidade, né? A presença mental, a tranquilidade, né? A pessoa é outro nível, né? Então, mesmo uma coisa terrível, né? Um karma terrível, né? Tudo bem, ele vai ter que ser experienciado, mas desenvolva o máximo possível de sabedoria, né? Desenvolva o máximo possível de bons paramitas, né? Qualquer oportunidade que você tiver, porque o mundo vai sempre para baixo, né? O mundo sempre puxa para baixo, né? Se você tem uma oportunidade de andar de progredir um pouco mais, né? Não desperdice essa oportunidade, né? Não, porque só você vai ajudar você a ir para cima, né? Não tem nada que vai ajudar você a progredir a não ser você mesmo, né? Então, para ir para baixo está todo mundo ajudando, né? Para ir para cima só tem você, né? Então jamais desperdice uma oportunidade de progredir, né? Mesmo que você tenha falado, mas eu fiz um karma ruim, certo? Mas a gente vai conversar sobre isso mais tarde. Agora tem oportunidade de ter um bom renascimento, então renasça bem primeiro, né? E aí você continua desenvolvendo suas boas qualidades, né? Para quando esse mau karma se manifestar, você está preparado para enfrentar isso de maneira tranquila, né? Sem ter que sofrer mais do que necessário, né? Tá, isso, eu tô meio cansado hoje, tô com muita energia para falar muito, mas tá, falar só esse tanto, né? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Esse tema foi realmente muito auspicioso para o momento que nós estamos vivendo, né? Uma pergunta, no budismo se crê na hora da morte? Porque ultimamente as pessoas que morrem, a gente sempre diz, aconteceu isso, mas morreu porque estava na sua hora, estava predestinado aquela situação, aquela idade, aquela morte. E aí uma forma de também confortar as pessoas. Não é bem, mas tem um pouco a ver, sim, né? Não é bem uma hora marcada, assim, né? Não tem uma agenda falando, nesse dia, nessa hora, né? Mas a vida das pessoas é sustida por condições, né? Quando essas condições não estão presentes, não tem como você permanecer vivo, né? Então, quando as condições estão presentes, a pessoa falece, é normal, né? Não é questão assim de ter um horário marcado, ter um destino pré-definido, né? Mas é uma coisa assim, tipo, por exemplo, essa sala de meditação. Com certeza ela vai se desfazer, essas telhas todas vão quebrar, essa madeira toda vai apodrecer, né? É uma boa chance que ela vai pegar fogo, né? Uma vez que ela é de madeira, né? Pode ser que não, talvez ela simplesmente apodreça, né? Talvez os cupins. Mas madeira é uma coisa que costuma pegar fogo, né? Então tem uma boa chance, né, que ela vai ser destruída por fogo um dia no futuro. Né? Não é que seja um destino definido, mas é que é uma coisa normal que acontece. Né? Quando a coisa é feita de madeira, é comum ela pegar fogo. Então ela tem uma boa chance, tem uma 80% de chance de que vai ser fogo que vai destruir essa sala de meditação. Né? Isso não quer dizer que seja um destino, mas é que o mundo possui uma dinâmica que é comum. Né? Então,
é normal as coisas acontecerem, né? Se você tem um corpo feito de carne e ossos, é um corpo frágil, né? Então é normal, né, que ele pegue um vírus, é normal que ele... Por exemplo, se você conseguir não morrer de nada, se você não for assassinado, se você não sofrer acidente, se você não sofrer uma indigestão, se você não pegar um vírus, se você não pegar uma bactéria, se você não, sei lá, né, não fazer uma operação plástica e sofrer um choque anafilático, sabe? Todas as coisas que os seres humanos morrem, se não tiver nada, câncer. Com certeza câncer. Câncer basicamente é o seguinte, o seu corpo, para ele funcionar, ele tem que ter uma certa harmonia, sabe? Chega uma hora que essa harmonia se não consegue, que não tem como você manter essa unidade, sabe? Ela não consegue, ele não consegue se suster para sempre, né? O próprio corpo começa a desenvolver células que não estão em harmonia com as demais células ao redor, né? É isso que é uma célula cancerígena. Ela não está mais em harmonia com o ambiente ao redor dela. Então isso é inevitável, o corpo não consegue suster esse fenômeno para sempre, né? Essa harmonia para sempre, né? Chega uma hora que ela começa a se desfazer, né? Então é inevitável. Mas era o seu destino morrer de câncer. Não, é que é assim mesmo, o corpo humano faz isso, né? É normal, né? A gente nasceu como ser humano, então o nosso normal é esse, né? As pessoas que nascem como seres celestiais, eles têm um outro normal, que faz parte do nascimento deles, tem um certo normal que faz parte, né? Então, o que tem de sabedoria nessa atitude é aceitar, né? Falar, não, é normal, chegou a hora, tudo bem. Isso é sábio. Nessa atitude, isso é sábio, sabe? Essa capacidade de aceitar, né? Chegou a hora, está na hora, né? Quando foi a hora de morrer, ela morreu. Tudo bem. Isso é sábio, né? Só que não é uma coisa assim que tem um destino marcado, né? As coisas acontecem quando as causas e condições estão presentes, né? Quando as causas e condições estão presentes. O problema de você pensar em destino marcado é que acontece. Uma pessoa que é excelente, maravilhosa, uma criança inocente, é assassinada da maneira mais cruel possível, né? Você fala, putz, mas que diabo de destino é esse? Aí a pessoa pensa, foi Deus que Deus quis isso? Né? Aí a pessoa começa a entrar numa forma de raciocínio que já não encaixa mais, né? Não encaixa mais com o bom senso, né? Então, eu acho uma forma mais inteligente de pensar, as causas e condições estavam presentes, então o fenômeno se manifestou, né? A pessoa faleceu, né? Então, mas é importante ter essa capacidade de aceitar, né? De aceitar que quando chega a hora, as coisas acontecem, né? Quando chega a hora disso aqui pegar fogo, pega fogo mesmo, normal, faz parte, né? Se fosse de metal, aí ia ser esquisito. Como que isso está pegando fogo? Não é possível. Não posso aceitar isso. Isso é aço, não pega fogo. Mas madeira pegar fogo é normal, ok. Tá certo. Tá certo. Madeira pega fogo mesmo. Então, um ser humano morrer de violência, morrer de doença, morrer de velhice, ok. Tá normal. Mas também pode estar relacionado ao karma? Sim, mas tudo é um karma, né? Tudo é um karma. Então, o karma são as condições que criam o momento presente. Então, você está sentado aqui agora, é um karma, é resultado do seu karma. As condições que ocorreram no passado culminaram nesse momento presente, aqui e agora. E, eventualmente, essas mesmas condições vão culminar na nossa morte, né? Como é que eu sei isso? Porque é o normal desse corpo, ele morre, né? Então, não é karma no sentido que é uma punição. É o normal das condições. As condições que a gente se pôs agora vão levar a um resultado num certo momento, né? Então, a gente nunca viu ninguém ficar mais jovem. As pessoas ficam mais velhas, né? Então, eu sei, né, que todos nós aqui vamos envelhecer, né? Isso eu sei por observação, né? Não é porque eu tenho algum segredo místico que eu ouvi no futuro. Então, eu sei por observação. Eu sei que todos nós vamos morrer, né? Não é porque eu olhei no futuro e falei, essa pessoa vai morrer. Não, ela vai morrer porque ela está viva. E como eu sei que todas as pessoas vivas morrem, inclusive o Buda,
Então é garantido, né? A pessoa vai morrer. Então é isso, né? A questão de karma, você tem que enxergar o karma como as condições. O presente se manifesta graças às condições, o que ocorreu no passado, né? É como se fosse um fluxo, né? Como se fosse um fluxo que vai levando as coisas à frente, né? Então, da mesma forma, você entendendo o presente, você consegue ter uma boa ideia sobre o futuro, né? Coisas são coisas óbvias, né? Como velhice e morte, né? A morte é muito mais do que a velhice, né? Porque a velhice às vezes é interrompida pela morte, né? Mas se não morrer, com certeza vai envelhecer. E quando a pessoa envelhece, com certeza adoece, né? E eventualmente morre. Então isso não é um destino, não é destino no sentido de que alguém escolheu que isso fosse assim. É um destino no sentido de que as coisas são normalmente assim, é normal isso acontecer, né? Então a gente tem que ter essa capacidade de entender isso e aceitar, né? Aceitar de maneira inteligente isso, né? A aceitação do Kant Meta é útil para desenvolver o bem-querer? Sim. É uma coisa que você pode fazer. É uma boa forma de focar a mente, né? São palavras sábias, são palavras. Algumas pessoas, eu tenho um pouco de fé nisso, né? Que certas palavras, certas frases, né? Elas são repetidas ao longo do tempo, né? São repetidas por seres muito iluminados também, né? Então eu tenho fé, né, que essas recitações, elas carregam um certo poder, né? Esses sons, né, carregam uma certa força, uma certa energia, né? Então essas palavras foram recitadas, né, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, né, por todo tipo de ser iluminado, por tanto o próprio Buda como Arahantes, discípulos dele, Bodhisattvas, Sotapannas, Sakadagamis, Anagamis, e simplesmente boas pessoas sábias, né? Então elas têm um certo peso, né? E são palavras, o significado delas é excelente, é um significado muito importante, né? Então é uma coisa muito útil, né? Às vezes até você, por exemplo, tem uma pessoa que está doente, ou uma pessoa que já faleceu, né? Que já faleceu, você acha que ela não está num estado muito bom, né? Você pode, por exemplo, fazer um voto, assim, eu vou citar esse sutta tantas vezes, né, e dedicar os méritos dessa recitação àquela pessoa, né? Isso é uma coisa que eu fiz quando minha mãe faleceu, né? Não quando ela faleceu quando ainda era jovem, né? Mas muitos anos mais tarde, eu já era monge há muitos anos, né? E eu tive, por certas razões, eu tive a intenção, falei, acho que seria útil, né, se eu recitasse esse sutra e dedicasse os méritos a ela, né? Então eu fazia isso, não me lembro como que eu fiz, não, mas foi vários dias, né? E eram sessões longas que eu fazia. E deu muitos bons resultados no final, né? Eu achei que deu muitos bons resultados. Então você pode fazer isso como para ajudar uma pessoa, você pode fazer isso para si mesmo também, né? É uma forma de desenvolver bem-querer, né? Então você fazer a recitação do sutra como uma oferenda para alguém, né? É uma ótima forma de desenvolver bem-querer, né? Não é você recitar o sutra e ele tem algum poder mágico que ele faz bem-querer aparecer, né? Você tem que ter intenção, né? Você faz a recitação do sutra com uma expressão de bem-querer, né? Então você pode recitar esse sutra como uma oferenda, né, para alguém ou para si mesmo também, né? Uma forma de você desenvolver bem-querer para si mesmo, né? Que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu tenha saúde, felicidade, etc. No momento da morte, é correto dizer que os 5 agregados, a consciência, é o mais importante? No momento da morte, os 5 agregados de consciência é mais importante? Não necessariamente, né? Mais importante é que as formas... Não é... A consciência, eu acho que ela não... É que também depende do que as pessoas entendem como consciência, né? Quando se fala em 5 agregados, né? Geralmente consciência se refere à consciência dos estímulos sensoriais, né? Porque tem gente que traduz vijnana como consciência sensorial, né?
Não é consciência no sentido de um saber mais elevado, uma coisa assim, né? Então não é consciência nesse sentido, no sentido dos 5 agregados, né? A consciência é o mais importante, né? Os cinco agregados continuam presentes quando você morre, né? Você apenas perde uma camada, mesmo agregado forma, né? Rupa, ela não desaparece, né? Desaparece essa camada mais grosseira do corpo, né? Mas ainda existe forma, né? Ainda existe uma forma, não é uma forma física no sentido física nesse nível de física, mas existe uma forma, existe algo, né? Não é, a pessoa não vira ela não perde forma, existem seres que não possuem formas, né? Mas nenhum de nós aqui, só uma pessoa que tem um nível muito elevado que morre e renasce no chamado Arupa Loka, né? Que a pessoa não possui forma, né? Mas mesmo nós aqui, mesmo na morte, ainda assim possui uma forma, né? Existe uma entidade, né? Então, não é o caso de Vijnana, a consciência ser o mais importante. Os cinco agregados precisam estar tranquilos, precisam estar em paz, né? Precisam estar saudáveis, né? Rupa, Vijnana, Sankara, Sanya, eles continuam presentes, só que, né, num nível mais sutil, e eles precisam estar num estado tranquilo, eles precisam estar harmoniosos, eles precisam estar focados em algo saudável, em algo benéfico, né? É mais nesse sentido, né? Eles não desaparecem, né? Os 5 continuam presentes, eles apenas tomam uma manifestação mais sutil, né? Do que era antes, né? Então, justamente por ser mais sutil, ele é mais volátil, né? Por isso que é importante manter a mente bem firme e fixa, né? Tem que ter um foco bem firme, né? Porque é muito volátil. Se você não tiver essa inclinação mental bem firme, ela vai ser arrastada por outras coisas, vai ser arrastada pelo medo, pela raiva, etc. Ok? Mais alguma coisa?